Tem médicos que falam, você não envelhece, você não deixa de fabricar o hormônio porque você envelhece porque você não tem mais hormônio. Então, se você coloca o hormônio, mesmo que seja artificialmente no seu corpo, o seu corpo não identifica de onde está vindo aquele hormônio. Ele vai trabalhar do mesmo jeito. Tanto é que você tem menos infecção, você tem menos dores, você tem menos perdas ósseas, menos perda muscular. Então isso é muito importante. Você se preservar o máximo que você pode. Porque que nem eu sempre falo, hoje em dia, se hoje já não tem ninguém que cuide de pessoas idosas, não tem paciência. Você imagina daqui 20 anos quem é que vai cuidar da gente? Você vai ter que ter saúde física para poder se cuidar sozinho. Porque você não vai ter mais a família para cuidar de você. Então, a gente tem que começar a se cuidar o quanto antes. Porque hoje você tem conhecimento que tem solução para certas situações. Você não precisa esperar adoecer para cuidar. Você tem que se cuidar antes de adoecer. E é isso que o hormônio faz. Te preserva antes de você adoecer. Isso é muito importante. Você não pode esperar ficar dependente de uma pessoa para levantar do sofá, para te dar um banho. É lógico que isso não é previsível. Pode ter outras doenças que te levem a isso. Não é isso que eu tô falando. Mas vocês fazendo a sua parte, se cuidando, a sua recuperação, seja em que fase da vida for, vai ser muito melhor e muito mais rápida. Quando você começa a parar de produzir a progesterona, se você olhar nos seus dentes, eu não sei se vocês têm o hábito de olhar os dentes do lado de dentro. As pessoas normalmente escovam muito os dentes do lado de fora e não esquecem da parte de dentro. Mulheres da nossa idade têm que tomar muito cuidado com os dentes. Por quê? A minha mãe fez uma cirurgia a semana passada, ela tinha todos os dentes, uns dentes lindos. Aliás, perfeito para a idade dela, ela tem 79 anos, os dentes dela estavam perfeitos. Mas o que aconteceu? Ela começou a ter perda óssea e os dentes começaram a amolecer. E é o que acontece normalmente com as pessoas mais idosas. Ela tem perda óssea e os dentes dela às vezes caem perfeito. O dente não tem uma cárie, não tem nada e o dente cai. E se não cair, ela é obrigada a tirar todos os dentes, porque os ossos da pessoa, ela vai tendo osteoporose. E a osteoporose é em todos os ossos. Aí a pessoa vai lá fazer um implante, coloca o pino lá. Responde aí, quantas pessoas vocês conhecem que colocam o pino e o pino não para? Porque é o mesmo que colocar um prego na areia. Ele não fixa, porque ele não tem ali mais o cimento, não tem um osso saudável para segurar. E outra coisa, eu quero que vocês, na hora que terminar a live, vá lá no espelho e olhe os dentes de vocês pro lado de dentro. A maioria das pessoas tem tártaro, mesmo escovando, passando fio dental, elas têm tártaro. Porque a falta da progesterona dá tártaro nos dentes. E pouco se fala a respeito disso. E é uma questão muito preocupante, porque o tártaro vai amolecendo os seus dentes também. Então, além da progesterona te preservar a parte emocional, a parte óssea é muito importante. Outro hormônio muito importante para a parte óssea é a testosterona. Ela tem uma função extremamente importante de preservação óssea. Então, os hormônios te preservam a longo prazo. Talvez agora você nem note esse tipo de coisa. Tem mulher que fala assim, não tenho sintoma nenhum. Você não tem agora, mas você vai aparecer alguma coisa. Desse jeito, se não for, você refaz a pergunta. A amiga está perguntando quem usa o gel de estrogel precisa usar progesterona. Precisa, é obrigado. Quem usa gel de estradiol é obrigado a usar a progesterona, o Trogestan, se ela tiver útero. Se ela não tem útero, ela não precisa usar progesterona, mas deveria, porque a progesterona tem uma função extremamente importante no organismo. Então, respondendo a pergunta, eu acho que era isso que ela queria saber. Tem que usar sim, de uma forma bem regular, a menos que você não tenha útero. Aí tudo bem, mas se você tiver, você é obrigada a usar. Outra coisa que às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho útero, então eu não vou usar a progesterona, eu não vou ter esse gasto à toa, eu durmo relativamente bem, eu não quero usar a progesterona. Então ela não precisa de fato. Responde aqui pra mim, quem é que não tem útero e que usa só estradiol? Me responda, por favor, quem é que usa somente o estradiol e que consegue dormir bem? É raríssimo isso acontecer. Normalmente, quem usa o gel de estradiol, só o gel de estradiol, não consegue dormir direito.
Então, a pessoa usar a progesterona te dá uma estabilidade emocional maior, ela te preserva. Eu, depois de 2 anos sem menstruar, fiz uso da progesterona estradiol e comecei a sangrar. É normal? Sim, é normal. É o mais normal. É muito difícil uma mulher que começa a fazer reposição hormonal que não tem sangramento. O sangramento vem por vários fatores, mas os 2 principais. Primeiro, o seu corpo estava todo ressecado, sem hormônio durante um tempo, já vem caindo há 10 anos o seu hormônio antes de você parar de menstruar. Quando você põe hormônio no seu corpo, é como jogar água num terreno seco. Tudo floresce, tudo fica verdinho, tudo volta a ter vida. Para você voltar a ter vida no seu útero, voltar a ter vício na pele, voltar a ter umidade, é necessário que o hormônio faça esse efeito de dar uma descamada, uma renovada no seu útero. O segundo motivo pelo qual você vai sangrar. No começo, às vezes a gente esquece um ou usa 2 do outro. Então, essa desregulação entre o estrógeno e a progesterona causa esse sangramento. E às vezes é a dosagem que está errada. Então, uma série de questões que tem que ir ajustando. E esse é um dos motivos que eu falo quando eu falo da consultoria, que eu falo que quando a pessoa tem um respaldo de uma consultoria, quando acontece essa situação, ela me liga, a gente conversa de novo e às vezes faz o ajuste da dose. Porque ela fala assim, olha, tal sintoma melhorou, mas aquele não melhorou. Então, a gente vai ajustando, eu vou orientando ela nesse sentido, eu oriento quais os exames que ela tem que fazer, que ela precisa pedir para o médico dela. Eu não aguento mais de dores nos joelhos e na mão. Provavelmente você não está fazendo reposição hormonal. Isso é quadro assim, clássico de mulheres que estão com problemas com o estrógeno. A falta do estrógeno vai te inflamando tudo. A gente acorda de manhã, as mãos não fecham, você não consegue se ajoelhar. Então, a falta do estrógeno, nessa parte articular, nessa parte de inflamatória, é terrível. Não é só uma questão por exemplo, de estética, que você acha assim, vou parar de engordar, eu vou ter mais libido. Não é só essa questão, é uma questão de saúde física mesmo. Quando você tem falta de estrógeno, você fica muito, muito desanimada e com muitas dores. Então, às vezes, a família primeiro acha que você tá com frescura, eles não ficam com dó de você. Você pensa que a família fica com dó? Quando você começa a reclamar e você começa a não dar conta do serviço, eles ficam com raiva de você. Eles ficam com ódio de você. Quando você começa a gemer daqui e dali, não levantar do sofá, eles não vão... os filhos não vão lá arrumar a cozinha, estender uma roupa pra você, nem vão te fazer uma massagem, te fazer um carinho, fazer uma coisa. Não, eles ficam com ódio de você. Já tá ela reclamando de novo. Nossa senhora, hein, mãe? Pelo amor de Deus, você não era assim, hein? O que tá acontecendo? Acho melhor você procurar um médico, você deve estar com depressão. É a primeira coisa que as pessoas acham. E não é depressão. Já saí da janela de oportunidade. Qual a outra alternativa para aliviar os sintomas? Então, não é porque você saiu da janela de oportunidade que você não pode fazer uso de alguns tipos de hormônio de suplementação. Mas para mim te orientar nesse sentido, só numa consultoria. Eu não teria como te orientar assim. Porque principalmente porque você está falando da janela de oportunidade. Tem que saber muitas coisas sobre você para poder te orientar quanto à suplementação e outros tipos de coisa. Então, no caso, se você tiver interesse, você entra no meu perfil, vai lá em mensagem, a gente agenda uma consultoria e eu posso te ajudar assim. Ainda você pode se beneficiar de alguns tipos de hormônio, mas todos você não pode mais. Mas de alguns você ainda pode e você vai ter uma qualidade muito melhor, principalmente de libido, de ânimo, de dores. Isso tudo melhora bastante. Mas você não pode usar de qualquer jeito hormônio de jeito nenhum. Eu não aguento mais de dores nos joelhos e na mão. Não estou encontrando Trogestan. Tem outro para substituir? Sim. Tem progesterona natural micronizada, tem várias marcas, fora essas que eu vou falar, tem várias marcas, mas as mais conhecidas, as que o pessoal mais usa, que é mais, assim, segura, é mais de laboratório, mais conceituado, é o Juno e o Gimpro.
Quando você for comprar, se você não achar de 100, não compre jamais a de 200. Isso é muito importante. A de 200 é usada em casos específicos. Se você for usar a progesterona, você procure as outras duas marcas, mas compre de 100. Sempre de 100. Não compre nunca de 200. Não achou de 100, não compra de 200. Procura ou Juno ou Gimpro. E tem outras marcas também de progesterona natural micronizada, mas eu não conheço, não posso indicar. Mas tem outras marcas também. Mas não vão fazer isso. Tem muita gente que faz isso. Não acha de 100, compra de 200. Tá errado, vai se complicar. Não uma progesterona natural micronizada. Então, quando você usa remédios e não hormônios, porque o hormônio, ele vem lá escrito só progesterona na caixinha, ou então vem nome comercial lá em cima, por exemplo, o Trogestan é o nome comercial, embaixo está escrito só progesterona. Então, esse daí é um hormônio bioidêntico. O Juno é outra marca, e embaixo da caixinha do Juno está escrito progesterona. Tem o Gimpro, tá escrito Gimpro lá em cima, embaixo tá escrito só progesterona. Então, para você identificar o que é bioidêntico do que não é bioidêntico, os hormônios que estão escritos 2 componentes, eles são sintéticos. E os que estão escritos um só, ele é bioidêntico. Tanto é que o Nativa, mesmo não sendo o ideal de reposição, quando é só Nativa, não Nativa Pro. Quando é só Nativa, que está escrito na caixinha Nativa, embaixo está escrito só estradiol. Mas qual é o agravante do Nativa? O Nativa, ele é usado em comprimido via oral. E quando você toma estradiol via oral, ele tem uma passagem pelo seu fígado. E ele modifica uma enzima responsável pela coagulação do sangue, o que aumenta em muito o risco de você desenvolver trombose ao longo do tempo. De vez em quando entra uma mulher defendendo Angelique, Tibolona, que elas se sentem bem, que foi o único que tirou os fogachos, que elas estão ótimas. Olha, o hormônio sintético, ele tem o seu lugar na reposição hormonal. Tem mulher que é obrigada a fazer sintético porque ela tem muito sangramento, outras porque tem um fogacho descontrolado. Mas isso tudo pode ser controlado com as doses. Você pode ajustar a dose de bioidêntico porque você consegue um bom resultado. Qual a desvantagem de usar hormônio sintético? A desvantagem de você usar um hormônio sintético, que você gostando dele ou não, dentro de 10 anos, se o seu médico for um médico responsável, ele vai tirar o hormônio de você, por causa do fator perigo para trombose e o tibolona, fator perigo para desenvolver câncer, alguns tipos de câncer. Então, de qualquer forma, você vai ter que parar. Quando você parar de usar o seu hormônio sintético, você vai voltar a sentir todos aqueles mal-estar que você sentia antes. Então, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que eu deixei passar. São tão caros esses suplementos e não temos apoio da saúde. Olha, reposição hormonal não é suplemento. E o suplemento, gente, tá tendo uma confusão a respeito disso. As pessoas estão suplementando sem saber, na verdade, o que elas realmente precisam. Vão atrás na onda de modismo. Gente, suplementação já fala, é suplementar, é complementar uma coisa que você está em carência. Suplementação, você não deve fazer suplementação só por fazer, porque tá na moda, porque tá todo mundo usando, porque diz que é bom. Você tem que saber se você precisa daquilo. Mas, normalmente, as mulheres que fazem reposição hormonal, reposição é repor o hormônio que você deixou de fabricar, principalmente com bioidêntico, elas voltam a ter qualidade de vida. Qual que é a diferença do hormônio bioidêntico do hormônio dito sintético? Porque, na verdade, não existe hormônio e não existe hormônio natural. O que você fabricava é o natural. Agora, bioidêntico quer dizer idêntico não é o natural. Então, todos os hormônios que são fabricados, todos eles são sintéticos. A diferença é que o bioidêntico, ele tem uma molécula que foi sintetizada exatamente como a que você produzia. Então, o seu organismo vai acreditar que é o mesmo que você produzia, não vai te dar tanto efeito colateral. Tem alguns, não vou dizer que não tem, porque tem algumas mulheres têm
efeito colateral, principalmente no começo. Os mais comuns são uma sensibilidade na mama, outras têm um enjoo por causa da progesterona, outras têm dores na perna, então é natural. E a maioria, do modo geral, tem escapes de sangue, que as mulheres se confundem achando que voltaram a menstruar. Não, mulher não volta a menstruar. Mulher tem escapes de sangue. E nos 6 primeiros meses que você começa a fazer sua reposição, isso é natural, acontece. Quando você aprender direitinho, regular os seus hormônios, saber a dose certa, isso vai passando com o tempo e aí não acontece mais. É só no início da reposição das mulheres menopausadas é a questão de comer muito doce. Quem de vocês não comiam tanto doce que agora, nessa fase da menopausa, vocês estão loucas por doce? Quem de vocês aumentou a gordura visceral, que é a gordura abdominal? Porque não é só o abdômen que cresce, é só essa gordura que cresce, é a gordura entre as vísceras, por isso que chama gordura visceral. Quem de vocês percebeu isso depois da menopausa? Essa é uma questão problemática nessa fase. E isso se dá por falta do estrógeno, que é um hormônio muito importante. Se você começa a repor ele, logo você nota a diferença nessa questão de vontade de comer doce. E você não comendo tanto doce, você não ganha tanto peso. As mulheres ficam loucas porque começam a ganhar peso sem parar. E elas acreditam, quando elas começam a fazer reposição, elas não se dão conta de que elas foram ganhando peso ao longo do tempo. Aí elas começam a fazer reposição e começam a relaxar, começam a observar outras coisas. Aí percebem que estão muito fora do peso. Aí elas acham que é por causa da reposição hormonal, mas não tem nada a ver. A reposição hormonal não vai fazer você nem perder nem ganhar peso. O que faz você ganhar peso é a falta do estrógeno, que é o estrogel normalmente, que é o que eu uso. Então, essa é uma questão bem problemática nessa fase. Bom, meninas, eu vou começar a responder. Quando a mulher chega na menopausa, que ela tá cheia de problemas, cheia de dores para todos os lados, o casamento dela fica por um fio, porque o casamento da mulher não resiste normalmente esse período. Quantas pessoas me respondem que vocês conhecem que se separaram quando já estavam bem mais velhos? Por quê? Porque a mulher pega uma verdadeira repulsa de ter intimidade com o marido. E isso faz um afastamento tremendo, porque o que liga um casal, não adianta falar, é a parte sexual. Se você se afasta dessa parte do teu casamento, o seu casamento vai acabando. E normalmente o homem demora muito mais para parar de ter desejo sexual, vontade de fazer sexo do que a mulher. E essa fase é horrível, e a mulher acha que isso é definitivo, o que é um grande engano. Essa fase não é definitiva, é apenas uma fase, mas para você resolver essa parte de libido, que é uma questão tremendamente problemática nessa fase, você é obrigada a fazer reposição hormonal. Assim, no seco, sem nenhuma ajuda, você não vai conseguir. E não é só a parte sexual que é afetada. Quantas mulheres que estão, obrigado meninas pelas rosas, quantas pessoas que estão no climatério e que não sabe, que se afasta do marido, pega repulsa, não quer mais, não dorme direito, não quer mais ter relação, e elas acham que isso é natural, que daí pra frente não vai mais acontecer nada. Mas não é assim, você começou a fazer a sua reposição hormonal, leva um tempo, não é assim, começou hoje, amanhã você já tá tudo bem, tudo redondinho. Não, leva um tempo. Mas quando você começa a fazer sua reposição hormonal, logo os seus hormônios começam a agir no seu corpo, as dores vão diminuindo, as dores articulares, principalmente a falta de sono, a irritabilidade, tudo isso melhora muito com a reposição. E aí você volta a ser a mulher que você era antes. Você não pode esperar tudo cair, tudo despencar, teu casamento acabar para você tomar uma atitude.